E aí, galera dos oitavos 1 e 2 do Seneco Teles, PET 5, semana 4, essa primeira semana de novembro, começando o mês de novembro, que é regido pela campanha Novembro Azul, que daí nos leva a conscientizar que nós, homens, precisamos conhecer mais sobre o câncer de próstata e conhecendo, a gente vai poder se cuidar mais, se prevenir e evitar o desenvolvimento dessa doença. E caso, por algum infortúnio, a gente não consiga evitar, mas pelo menos a gente sabe como tratar e ela vai se tornar muito mais fácil de ser vencida do que se nós deixarmos a Deus dará, né? Como se nada tivesse acontecendo, como se eu fosse o super-homem, comigo nada acontece, né? Então, assim como nós fizemos durante o mês de outubro, nós colocamos, né, todas as nossas teleaulas, nós gravamos com uma camisa rosa por causa do Outubro Rosa. Então, neste mês de novembro, nós vamos usar somente camisas em tom azul, para toda vez que você assistir às nossas teleaulas, vocês lembrarem que é preciso primeiro conhecer o que é a doença, quais as formas de prevenção, de cuidado e, assim, tomar todas as medidas, as atitudes que são necessárias na idade certa para evitar desenvolver essa doença. E uma vez que tiver que ter, porque né, nunca se sabe, ficar mais fácil de detectar e vencê-la. Porque é uma das 5 doenças que mais matam os homens no Brasil e no mundo. Então nós temos, é uma doença perigosa e que traz um sofrimento muito grande. Não morre assim da noite para o dia não, viu? Sofre meses, sofre até anos. É bem complicado. Então, a prevenção é o melhor remédio. É o velho ditado popular, né? Prevenir é melhor que remediar. Muito bem. O tema dessa semana 4 e última semana do PET 5 é sobre as revoltas regenciais. Na última semana, nós falamos do governo de Dom Pedro I, né, o primeiro reinado, e falamos do fim do governo dele, que terminou em abril de 1831, quando Dom Pedro I teve que fazer, ele fez uma opção de deixar o Brasil para se dedicar a recuperar o trono de Portugal para a filha dele, trono esse que havia sido tomado através de um golpe pelo próprio tio da menina, pelo próprio tio e pelo próprio irmão do Dom Pedro I, o irmão caçula do Dom Pedro I, Dom Miguel. Então, a partir do momento que o Dom Miguel dá esse golpe em Portugal, passa para o Dom Pedro I ser prioridade resolver essa questão. Mas não daria para ele resolver essa questão vivendo no Brasil, com o oceano separando ele do problema que ele queria enfrentar, que ele queria resolver. Então ele toma essa decisão também muito em função disso. É claro que todos aqueles acontecimentos políticos, as brigas, a vida particular dele exposta, embora ele também não fizesse questão nenhuma de esconder a vida particular dele, ele mesmo expunha, né? Ele mesmo escancarava, mas tudo aquilo era usado para queimar o filme dele. Então tudo isso também teve esse peso, ajudou a tomar a decisão de deixar o Brasil. Mas nada o pesou mais do que, né, o peso maior, a pedra maior aí dessa história, dessa decisão de abdicar do trono, foi lutar pela recuperação do trono português e devolvê-lo para a sua filha, para quem ele tinha de fato deixado o trono. E aí nós vimos que o próprio Dom Pedro já tinha pensado em 1824, quando ele mandou fazer a Constituição, a nossa primeira Constituição brasileira, que em caso de ele morrer, ser tirado do trono, renunciar, abdicar, e o herdeiro, o filho mais velho, Dom Pedro II, fosse menor de 18 anos, lá já estava estabelecido exatamente o que deveria ser feito.
A lei já dizia, já orientava quais as medidas a serem tomadas. Então eles tinha que ser feita uma eleição e nessa eleição escolher 3 regentes, 3 políticos para governarem, para reger o Brasil. Então tem início a partir daí o que nós chamamos de período regencial, certo? Que nós estudamos também na última aula e falamos sobre esse período que foi marcado por muitas brigas, por muitas disputas políticas. Depois acabaram com a regência trina, em vez de 3 caras governando o Brasil passou a ser governado por um único político, né? O que nós chamamos de regência una. Enfim, foi um período muito conturbado. E devido a essas brigas, esses conflitos políticos, acabou que o Brasil ficou relegado, os problemas econômicos e sociais brasileiros ficaram relegados a segundo plano. E começaram a acontecer por várias regiões do Brasil, quase que na mesma época, uma série de revoltas. Revoltas essas que ameaçavam e que desejavam verdadeiramente separar-se do Brasil. Se essas revoltas não tivessem sido contidas, hoje talvez o Brasil não fosse do tamanho que é. Talvez hoje nós teríamos vários pequenos países que falavam, que tinham como idioma o português, mas que não formariam esse todo que é o Brasil, esse tamanho de Brasil, né? Esse quinto maior território geográfico do mundo. Então, nas páginas 76 e 77, nós temos um texto que fala justamente das revoltas, que a gente chama na história de revoltas regenciais. A Sabinada, a Balaiada, a Cabanagem, a Revolta dos Males e a mais longa e mais difícil, né, de ser contornada, que foi a Revolta dos Farrapos, ou Farroupilha, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e já até virou minissérie, né, de famosa na televisão lá, A Casa das Sete Mulheres, para quem já é mais antiguinho ou gosta de acompanhar a história, né, que já conhece um pouco, assiste mais sobre televisão, já deve ter ouvido falar dessa minissérie. Então, o texto que começa na página 76 e vai até a página 77 fala justamente dessas revoltas, quais foram elas, por onde elas aconteceram, por que aconteceram. Ele comenta tudo sobre isso. De um modo geral, elas aconteceram por quê? Porque havia uma grande insatisfação, tanto das camadas mais ricas quanto das camadas mais pobres em relação ao governo regencial, que não estava preocupado em tomar medidas para melhorar, para resolver os problemas econômicos e sociais das diversas regiões do Brasil. Pessoal, os políticos lá no Rio de Janeiro, né, que até então era a capital do Brasil, estavam única e exclusivamente preocupados em ver quem que tinha mais poder, quem que ocupava mais cargos, enfim, uma disputa política de egos, na qual o grande prejudicado foi o povo brasileiro. E o interessante das revoltas regenciais é observar que elas não aconteceram somente por parte das camadas mais ricas. Tivemos revoltas organizadas também pelas camadas populares, como, por exemplo, a cabanagem. A cabanagem foi uma revolta totalmente que partiu das camadas mais pobres da população. E temos, é claro, as revoltas que partiram das camadas ricas, como a Sabinada na Bahia, a Farroupilha no Rio Grande do Sul e por aí vai. Na página 78 nós temos uma imagem que mostra um importante momento da Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, como também é conhecida, que aconteceu no Rio Grande do Sul e que desejou separar Santa Catarina e Rio Grande do Sul do Brasil, formando, né, um novo país que teria o nome de República Piratini. Eles chegaram até, inclusive, fazer a declaração de independência, mas depois o governo brasileiro acabou recuperando
algum território de Santa Catarina e acabou que não foi muito, eles não foram, o movimento acabou não tendo o sucesso que estava caminhando para ter. E aí depois vem uma perguntinha. Aí você vai falar, ih, nossa, professor, deve ser a pergunta, né? Daquela que você tem que achar pelo em ovo para poder responder. Não. A pergunta é a seguinte: diante do que você estudou, né? Diante do que você leu, das informações que você teve no texto sobre o período regencial e as revoltas que aconteceram durante esse período regencial, redija, ou seja, escreva um texto identificando os motivos, ou seja, as causas, as razões de cada conflito, de cada revolta, certo? Depois que você identificar as causas, os motivos, tá? Você vai encontrar uma causa parecida. Qual foi a causa que mais apareceu em cada revolta? A gente vai encontrar alguns motivos muito parecidos, muito semelhantes. Aí você vai detectar esse motivinho. Então, você vai responder essa única perguntinha dessa maneira que eu estou falando para vocês. Primeiro, você vai dizer o nome da revolta e o motivo que levou essa revolta a acontecer. As revoltas que ele cita lá: cabanagem, sabinada, balaiada, farroupilha, malês. Você cita o motivo que cada uma aconteceu. Depois, você vai achar, depois que você colocar todas as causas de cada uma, você vai ver qual a causa que mais se repetiu. Aquelas que mais foram parecidas. E vai identificar. Aí você vai colocar, ó, de um modo geral, a maioria dessas revoltas aconteceram por causa disso. Tá certo? É basicamente isso a atividade da semana 4, que encerra o PET 5. E assim a gente também vai encerrando a nossa teleaula e aguardando aí as atividades do PET número 6. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.